boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente. Nessa noite fria, nós já nos propusemos a enfrentar o clima, na certeza que vamos receber aquilo que nós necessitamos na noite de hoje, em forma de bênçãos, de conforto, de esclarecimento. Então vamos elevar neste momento nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nos ligando com a equipe espiritual da nossa Casa Paulo de Tarso, que já está aqui, nos esperando, nos acolhendo, observando a necessidade de cada um, para que recebamos todas as bênçãos que precisamos para o nosso esclarecimento, para o alívio das nossas preocupações, das nossas aflições. Obrigada, Mestre Jesus, porque conseguimos chegar até aqui, em busca da Tua presença amiga, da Tua palavra confortadora. Obrigada a esses espíritos amorosos que nos acompanham na nossa jornada, nos dando a certeza de que estão ao nosso lado, nos encorajando a prosseguirmos. E assim, Jesus, nós te rogamos que as Tuas bênçãos fiquem conosco, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos para ouvir os Teus ensinamentos, através do nosso irmão Júlio, que ele também seja envolvido nessas vibrações, transmitindo para todos nós aquele recado que Jesus tem para nos dizer na noite de hoje. E assim, com os corações alegres, com a nossa atenção voltada para esse manancial que nós iremos receber neste momento, nós abrimos as atividades dessa noite. Fiquemos em paz e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É sempre mais do que uma satisfação, um privilégio a gente voltar a essa casa para comentar mais um ponto da nossa doutrina. E hoje, como a nossa irmã Rose falou, a gente vai comentar os itens 4 a 17 do capítulo 4 do Evangelho. O capítulo 4 recebeu de Kardec o título de Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E os itens 4 a 17 tem o subtítulo de Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação é um dos pilares, das crenças pilares do Espiritismo. Através da ideia da reencarnação, uma série de aparentes injustiças e de coisas inexplicáveis se tornam explicáveis para todos nós, atender não só a nossa razão, mas também a vida fica de acordo com a bondade, com a sabedoria e com o amor do nosso Pai, embora, como nós tenhamos uma visão muito estreita da vida, a gente consegue ver apenas esta encarnação, frequentemente nós temos uma ideia diferente da realidade. Mas quem estuda a nossa doutrina, quem procura aprofundar esse estudo, percebe que apesar do mundo parecer um caos, tudo está no seu lugar, nós estamos na condição, na situação que mais é conveniente para nós, ninguém sofre injustiça, tudo está certo. As únicas coisas que estão erradas frequentemente são as nossas atitudes, mas mesmo assim, as nossas atitudes erradas não têm o poder de injustiçar os nossos irmãos. Vamos procurar explicar a diferença entre reencarnação e ressurreição. O dicionário nos diz que ressurreição é o ato do corpo físico morto voltar à vida. É o ressurgimento, é a volta do corpo físico à vida material. Nos diz o dicionário que reencarnação é a volta do espírito ao mundo material em um novo corpo. E a nossa doutrina nos diz que o espírito humano, ele passa por uma infinidade de encarnações na Terra e em outros mundos, e em cada uma dessas encarnações ele vai adquirindo experiências, vai se tornando um espírito cada vez mais aperfeiçoado moral e intelectualmente, até que um dia ele se torna espírito perfeito, espírito puro, e aí não precisa mais reencarnar. E a consequência do espírito atingir a condição de pureza, de perfeição, é a felicidade para ele. Eu sempre costumo lembrar que, embora seja muito bom para os nossos
os nossos egos, para as nossas vaidades, para os nossos orgulhos, dizer que a culpa das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, seja de uma pessoa ou de outra, né? A gente só não é feliz porque nós não nos capacitamos para isso. Quando conseguirmos viver em perfeita harmonia com as leis de Deus, seremos espíritos perfeitamente felizes, não porque Deus vai nos dar a felicidade, mas porque nós, com as nossas ações e com a nossa vivência em harmonia com a lei de Deus, iremos nós construir a felicidade dentro de nós. Essa ideia de reencarnação, ela não é exclusiva do Espiritismo e ela acompanha a humanidade através dos séculos. Os indianos, uma civilização bastante antiga, já tem essa crença na reencarnação. Os judeus, na época em que o Cristo esteve entre nós, eles acreditavam em reencarnação, mas eles não sabiam como é que essa coisa funcionava e eles davam o nome de ressurreição. Eles esperavam pela vinda do Messias, mas também há um escrito do profeta Malaquias, se não me falha a memória, no capítulo 4, nos versículos 5 e 6, que o Malaquias disse que antes do Salvador, Elias, um profeta que viveu cerca de 9 séculos antes do Cristo, iria voltar a viver entre eles e iria ensinar algumas coisas ao povo judeu antes da volta do Messias. Mas eles não sabiam exatamente como é que isso ia acontecer. Mas essa crença, essa intuição que eles tinham da existência da reencarnação, está de acordo com o que nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Porque ele nos diz que o povo hebreu, esses espíritos vieram de outro planeta para a Terra, um planeta que estava passando, na época que eles vieram para cá, cerca de, provavelmente 8, 10 mil anos atrás, ou talvez até um pouco mais, estava passando pelo momento que a Terra está passando agora, um momento de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E esses espíritos que compuseram a etnia dos hebreus, eles vieram desse mundo. Eles e mais alguns outros povos também. E é natural que eles tivessem uma intuição sobre isso. Mas isso ficava mais no plano da intuição, até porque os hebreus não tinham muita preocupação com as coisas do espírito. Não foi à toa que eles foram mandados de um mundo superior para um mundo inferior, né? Porque eles não acompanharam a evolução daquele mundo. A preocupação deles era basicamente com as coisas materiais, tanto que as recompensas dos seus profetas, aqueles que obedeciam a Deus, eram via de regra recompensas materiais, né? Era saúde, era riqueza, vitória sobre os inimigos. Eles não tinham muita preocupação com as questões materiais, até com as questões espirituais. Até por isso, quando Cristo esteve entre eles, eles não aceitaram. Eles queriam um Salvador que fosse dar para Israel o domínio, a supremacia sobre as outras nações, né? Eles se preocupavam basicamente com as coisas materiais e Jesus veio dizer assim: não, nós temos que nos desprender das coisas materiais, nós temos que perdoar os nossos inimigos, nós temos que amar os nossos inimigos. Eles queriam submeter os inimigos, né, ao poder deles. Eles não queriam perdoar os inimigos, não queriam amar os inimigos. Por isso, ele não foi aceito, e até hoje o povo de Israel não aceita o Cristo como Salvador e continuam esperando um Salvador que vai fazer com que Israel mande no mundo um dia. Quando Jesus disse para o Nicodemos que ninguém iria ver o reino de Deus se não nascesse de novo, disse: mas como é que o homem velho vai entrar de novo no ventre da mãe para nascer? Como é que ele vai nascer uma segunda vez? E aí o Cristo: mas tu é mestre de Israel, como é que tu não sabe disso, né? Era esperável que alguém que fosse doutor da lei dos judeus tivesse um conhecimento razoável do assunto. Até dava para se entender que o povo comum não entendesse, mas os doutores da lei deviam conhecer bem essa questão. Até o nosso irmão Frederic Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, que era de ascendência judaica, ele escreveu um livro chamado Crônicas Espíritas. E ele fala nesse livro que entre as crenças dos judeus,
Uma delas é que antes de encarnar, os noivos já vinham de lá de cima prometidos um ao outro. Ou seja, eles sabiam que a alma já existia antes da encarnação. E por isso Cristo se espantou que o Nicodemos não entendesse o que ele estava falando. Mas essa ideia da reencarnação, ela suscita algumas indagações, né? Se a gente já viveu outras vidas, por que a gente não lembra do que a gente vivenciou nas outras encarnações? Se as experiências passadas, né, elas não estão gravadas na minha mente, se eu não lembro, para que elas servem? Não seria melhor para eu enfrentar hoje os problemas decorrentes dos erros do passado, se eu lembrasse dele, porque aí eu não ia me revoltar? Mas, na verdade, o esquecimento do passado é uma necessidade nossa e uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. O motivo físico, prático, para a gente não lembrar do que aconteceu conosco nas encarnações anteriores é que não está registrado no cérebro físico. O cérebro físico que a gente está usando hoje não tem nada a ver com o corpo físico de encarnações anteriores. E como enquanto estamos encarnados, o corpo e o espírito permanentemente estão interagindo um com o outro, né, é preciso que aquela coisa que a gente vai utilizar, que a gente lembre, esteja gravada no cérebro físico. Sem que isso esteja gravado, são raros os casos de alguém lembrar de encarnação passada durante o estado de vigília. Porque durante o sono físico é muito comum o espírito recordar de suas encarnações anteriores. Durante o estado de vigília, às vezes acontece, eu já relatei aqui alguns casos, algumas vezes, de espíritos que recordaram encarnados que recordaram encarnações anteriores. Eu lembrei hoje de um outro caso, o Divaldo contou que uma vez ele estava na França e ele sentiu vontade de andar, pegou uma condução, acho que foi um ônibus, se não me engano, e andou para um lugar, chegou num mosteiro, onde ele aparentemente nunca tinha estado, mas ele lembrava de alguma coisa. E aí ele pediu licença para conhecer o mosteiro, e lá ele lembrou que ele tinha sido fundador daquele mosteiro, sei lá para a época, no ano 1700, alguma coisa assim, né? Mas são casos raros. É que o Divaldo é um espírito excepcional entre nós aqui, ele tem uma faculdade mediúnica, aliás, várias, né, bastante acentuadas. Eu tenho duas amigas que já me revelaram algumas vezes sonhos em que elas tiveram, que elas se viram diferentes, sabiam que eram elas, mas estavam com aparências diferentes. Uma dessas minhas amigas, que um dia encontrou um conhecido dela, dessa encarnação, que é de ascendência alemã, né? E ela disse que gozado ele. Eu sabia que era ele, mas ele era meio mulato no sonho. E eu estava diferente, mas eu sabia que era eu também, né? E uma outra amiga minha, uma vez, disse que sonhou com o marido, e eles estavam num castelo, e o marido no sonho não tinha aparência de hoje, mas ela sabia que era ele, só que naquela época ele não era marido, ele era o patrão dela. E um dos filhos dela, ela também viu no sonho, e não era filho dela, era filho dele, né? Então, assim, durante o desligamento parcial do espírito com o corpo pelo sono, é comum o espírito lembrar de suas encarnações anteriores, mas seria muito ruim para nós se, enquanto estivermos no estado de vigília, quando estivéssemos vivendo a vida material, nós lembrássemos a todo momento das encarnações anteriores. Vamos lembrar alguns inconvenientes. Primeiro, quando o espírito desencarna, e ele às vezes percebe os grandes erros que cometeu, às vezes até algumas atrocidades, isso causa um sofrimento enorme no espírito. Às vezes faz até com que do lado de lá o espírito literalmente enlouqueça. A nossa irmã Ivone Pereira, no livro Devassando Invisível, relata um caso assim, né? Espíritos que estavam num casebre e viam do lado de fora do casebre os cadáveres, os pedaços dos cadáveres das vítimas que eles tinham matado e trucidado aqui na Terra, mas certamente era uma alucinação, porque os corpos não estavam lá, e o espírito não se despedaça. Então, eles não estavam lá, esses cadáveres, mas eles os viam porque estavam dementados.
Eu até já relatei isso aqui uma vez. De repente chegou uma senhora com uma bandeja cheia de legumes, eles estavam famintos, porque eles tinham medo de sair dali, e aí um deles avançou na bandeja, pegou um legume, botou na boca, e aquilo virou um dedo humano, ele cuspiu fora horrorizado, né? Então, quando o espírito está nessa condição assim de a consciência está cobrando muito, está pesando demais, a reencarnação com o esquecimento que ela traz é um grande bálsamo para ele. Porque se a gente está do lado de lá e alguém está nos cobrando, pode ser ruim. Mas esse alguém que pode nos cobrar do lado de lá não vai estar sempre conosco. A consciência não se afasta de nós, né? Então, quando a gente reencarna, a gente esqueceu os erros do passado, né? É como se a gente tivesse começado do zero. Podemos agir naturalmente, né? E construir um futuro melhor para nós. Além disso, se lembrássemos das nossas relações uns com os outros em encarnações anteriores, eu provavelmente não poderia estar aqui falando para vocês, se vocês conhecessem meu passado. Eu nunca quis saber nada do meu passado, porque já não sou essas coisas nessa encarnação, né? E descobri várias e várias coisas e nunca achei nada do qual eu pudesse me orgulhar. E muitas coisas das quais eu tinha que me envergonhar. Felizmente vocês não sabem nada sobre mim, então eu posso estar falando tranquilo aqui, né? Mas assim, ó, imagine-se como é que seria uma família em que uma das pessoas descobre que o irmão, a mãe, a esposa, né, foi aquela pessoa que na encarnação anterior ele assassinou para roubar, prejudicou. Como é que esses dois espíritos, lembrando do passado, iriam conseguir conviver de uma forma fraterna? Como é que iam conseguir transformar a animosidade, a antipatia anterior em laços de afeto se eles lembrassem do que aconteceu, né? Então, sob esse ponto de vista, a encarnação a reencarnação com o esquecimento do passado é um enorme benefício que a gente tem. Mas eu sempre costumo dizer que não é conveniente ninguém procurar descobrir o que foi no passado. Eu nunca soube de alguém que dissesse assim: eu quero ver se eu fui criminoso, se eu fui ladrão, se eu prejudiquei alguém. As pessoas querem saber se foram ricos, se foram famosos, se foram rainhas, reis, né? Ninguém quer saber dos erros que cometeu. E hoje nós estamos na nossa melhor versão. Nunca fomos melhores do que somos hoje. Então é bom não mexer com o passado. Quando o Criador achar que alguma coisa pode ser útil para nós, a gente vai acabar descobrindo naturalmente. Mas nem todos de nós teríamos condições de saber o que fomos no passado, os erros, às vezes crimes que a gente cometeu, e encarar de uma forma tranquila isso. Então é bom deixar o passado. A gente não pode mudar o passado, né? Mas o futuro está na nossa mão. A gente pode mudar o futuro a partir de hoje, agindo de forma mais correta, procurando sermos mais cristãos na nossa forma de nos relacionarmos com os nossos irmãos. Essa questão de ou lembrar, ou acreditar ou não em reencarnação, as pessoas podem acreditar ou não, né? Mas todas as crenças cristãs, elas têm como base os ensinos do Cristo. Então nenhuma crença cristã deveria rejeitar a ideia da reencarnação. A gente vai citar aqui 3 passagens do Novo Testamento em que o Cristo fala, né? A primeira foi essa que a gente falou do Nicodemos. Na segunda, quando ele subiu ao Tabor e lá ele se transfigurou, ficou cheio de luz e apareceram do lado dele Moisés e Elias. E aí quando ele e os apóstolos estavam descendo do Monte Tabor, um deles perguntou para Jesus: por que é que os escribas dizem que Elias deveria vir antes do Messias? E aí o Cristo disse: o Elias já veio e os homens não o reconheceram e fizeram com eles o que deu vontade de fazer. E aí o evangelista Mateus, que também era um apóstolo, ele disse assim: então os discípulos compreenderam que ele se referia a João Batista. E aí não dava para dizer que João Batista era o Elias ressuscitado, né? Por quê? Porque João Batista era primo de Jesus, eles tinham diferença de meses de idade. Até eu comentei aqui uma ocasião, quando a Isabel, a mãe do João Batista, estava grávida, já era uma pessoa de bastante idade, apareceu um anjo para o Zacarias, para o marido dela, e disse para ela: a tua mulher vai ter um filho
que vai ser aquele que vai começar a abrir a estrada para o Salvador. E aí ele não acreditou e riu, debochou do outro. Tá, que isso, a mulher é velha, como é que ela vai ter filhos? Ah, tu não acreditou, então tu vai ficar mudo até que teu filho nasça. E o Zacarias só conseguiu falar depois que o João nasceu. E ele foi acompanhar desde o nascimento, né? Ele conviveu com as pessoas desde criança, e as pessoas o viram crescer, então não podia dizer assim, ó, o João Batista era o Elias ressuscitado. Não, ele era o Elias reencarnado. Mas tem uma outra passagem em que Jesus diz assim para os apóstolos: desde o tempo de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência. São os violentos que assambarcam o reino dos céus. E aí os apóstolos ficaram, que história é essa, né? Desde o tempo de João Batista estava encarnado, ele não tinha morrido naquela época. E ele disse assim, se vocês querem entender o que eu estou dizendo, ele mesmo, João Batista, é o Elias, que tinha vivido. Elias viveu 9 séculos antes de Jesus, né? Ele, aliás, quem quiser conhecer um pouco mais da história do Elias, a Rede Record está passando uma novela que um dos protagonistas é o Elias, né? Para conhecer como é que aconteceu. Até a gente pode entender por que o João Batista foi decapitado, né? Ele teve uma disputa com os sacerdotes do deus pagão Baal, e ele venceu a disputa e ele mandou decapitar, acho que mais de 300 pessoas, se não me engano, entre aqueles sacerdotes. O que o Cristo disse? Quem fere com a espada também vai ser ferido com a espada. Quando ele mandou Pedro embainhar a espada, quando Pedro tinha cortado a orelha do Malco, aquele soldado do Sinédrio. Essa questão de haver ou não reencarnação, diferentemente de ser apenas um dogma, todas as religiões cristãs ensinam que Deus é bom, que Ele é justo, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele é todo-poderoso. Vamos analisar um pouco qual dessas duas ideias é mais de acordo com um Deus sábio, justo, misericordioso, amoroso, todo-poderoso. Se a ideia da encarnação única, né, da unicidade da existência, ou a ideia da reencarnação. Quando a gente nasce, se a gente observar, não vamos encontrar 2 bebês recém-nascidos, podem ser idênticos fisicamente, mas de personalidade não aparece 2 bebês iguais. Ou seja, quando nós encarnamos, basta observar os bebês desde o início. Todos nós somos diferentes. Pode haver muita semelhança, mas algumas diferenças existem, né? Se Deus é justo e nós temos uma só encarnação, Ele tinha que fazer todos nós iguais, não podia fazer diferentes, não em personalidade. A nossa personalidade ela vai se modificando à medida que a gente vai crescendo, mas já existia uma personalidade antes da reencarnação, que começa a se manifestar logo que o espírito reencarna. Então, se a gente nasce diferente, por que nós somos diferentes se é uma encarnação só? Deus nos fez diferente. E se Ele nos fez diferentes e a gente comete erros e acertos, quem é o responsável por isso? Seria Ele, porque se eu só tenho uma vida, eu sou como Ele me fez. Mas tem mais alguma coisa nessa ideia que as religiões tradicionais têm da unicidade da existência que não combinam com o Criador. Além dele punir aqueles que cometem erros, se Ele nos fez assim ao assado, né? Além disso, as punições são desproporcionais aos erros. O que as religiões tradicionais dizem? Aquele que não vai para o céu, ele pode ficar um tempo no purgatório, depois ir para o céu, ou vai para o inferno. E o inferno não é por 1 ano, 2 anos, 50 anos, 1000 anos, é eterno, né? E para se ter uma ideia, um dos pais da igreja, nos seus escritos diz assim: se a alma que estiver no inferno conseguir sair de lá e ir para a boca de um vulcão, vai se sentir refrigerado. Imagina assim, ó, tão quente que a gente vai sentir que está refrigerado na boca do vulcão. Alguém passa aqui 100 anos queimando pessoas? Ninguém faz isso, né? E ele fica
o resto da eternidade queimando, e não só queimando, mas num calor superior de um vulcão. Ou seja, o tempo da pena é desproporcional, o peso da pena também é desproporcional. Mas também revela uma falta de inteligência, em termos de tese, do Criador, se isso fosse verdade. Por que ter um inferno, cuidar para que o espírito não possa fugir do inferno, ter aqueles demônios cuidando? Bastaria que ele aniquilasse a alma que não vai para o céu. Seria mais justo. Não teria nenhuma pessoa sensata e dizer assim, eu prefiro ir para o inferno do que morrer. Não. As almas que fossem para o inferno preferiam morrer, ser aniquiladas. Seria muito mais fácil para ele e muito menos cruel do que essa ideia de um inferno pelo resto da eternidade por 10, 20, 30, 50 ou 100 anos cometendo erros. Aliás, essa questão de Deus nos fazer assim, de uma forma ou de outra, e a gente ter que pagar por isso, algum de nós, se não mandasse o filho para a escola, né, iria punir o filho por ele não aprender a ler e escrever? Nenhum de nós, imperfeitos como somos, né, faria isso com o filho. O Criador, que é a perfeição absoluta, não poderia fazer. É claro que Deus não tem esses defeitos, essas imperfeições. Os seres humanos, muito imperfeitos, acabaram dando para o Criador aquelas suas qualidades e defeitos que eles têm. E defeitos que o Criador não tem. Da mesma forma, os gregos, quando criaram o seu panteão, se a gente observar bem, os deuses dos gregos têm as mesmas imperfeições dos humanos. Mas é claro, eles não tinham outros paradigmas para se basear. E nós, quando criamos essa questão do inferno, né, da punição perpétua, isso foi há milhares de anos, nós éramos mais atrasados do que hoje, moral e intelectualmente. Né? Não tínhamos como nos basear para pensar num Deus melhor do que nós. Além disso, eu sempre digo que toda vez que nós cristãos tivermos dúvidas, quem é que nos salva? Quem é que soluciona nossas dúvidas? É o Cristo. Nós não somos cristãos, então temos que buscar a solução no Cristo. Ele disse assim, nenhuma das ovelhas do rebanho que o Pai me concedeu se perderá. Se nenhuma das ovelhas do rebanho vai se perder, significa que nenhum de nós vai se perder. E isso, além de ser uma coisa, estar de acordo com o que o Cristo disse, está de acordo com a ideia de um Deus sábio, justo, amoroso, misericordioso. Né? E Pedro aprendeu com Cristo e nos disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, a gente pode sim compensar os erros cometidos fazendo o bem. Mas a gente pode escolher. A gente pode compensar esses erros fazendo o bem, ou pode não fazer o bem e sofrer as consequências dos erros, dos males que a gente praticou. Mas eu sempre lembro que eu sofrer as consequências dos males que eu pratiquei é bom para mim porque eu fico quites com as leis de Deus. Mas se eu faço o bem para compensar, é bom para mim, que não preciso sofrer, e bom para aqueles meus irmãos a quem eu faço o bem. Então, para todos nós, o melhor mesmo é fazermos o bem. E aí tem uma coisa que é importante a gente ter em mente. Por mais que nós estudemos os ensinos do Cristo, de nada nos adianta se nós não pusermos em prática o que a gente aprendeu. Aliás, isso acontece com todo o conhecimento das leis de Deus, tanto das leis físicas quanto das leis morais. Eu até já comentei, exemplifiquei algumas vezes aqui, né? Se eu sou um engenheiro e sei tudo de engenharia, mas eu construo uma casa esquecendo a obra da engenharia, minha casa pode cair. E o que o Cristo falou a respeito disso? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade de Deus. E disse assim, aquele que ouve minhas palavras e não pratica, é o imprudente que construiu a casa na areia. Vem a chuva, o vento e a casa cai. Mas quem ouve minhas palavras e pratica, é o prudente que construiu a casa na rocha.
Vem o vento, vem a chuva e a casa não cai porque está edificada na rocha. Mas quando a gente fala em seguir a lei de Deus, a gente tem que ter uma ideia bem clara a respeito disso. Não é para que Deus, né, fique contente porque eu estou obedecendo a Ele e Ele vai me fazer ficar feliz. Não. Eu tenho que seguir as leis de Deus que estão sintetizadas no Evangelho do Cristo para que eu pare de agir errado e sofrer as consequências dos erros que eu cometo. O Evangelho do Cristo nos traz um conjunto de ensinamentos que sempre é importante a gente repetir. Não são para limitar a nossa liberdade de ação. Não! São para nos libertar dos nossos erros e, por consequência, nos libertar do sofrimento que, via de regra, é consequência do erro cometido. A gente, perdoando, aprendendo a conviver de uma forma fraternal com os nossos irmãos, seja qual for o ambiente que a gente esteja, a gente constrói um ambiente mais harmônico, fica mais agradável o relacionamento, né? Quando nós não conseguimos perdoar, a gente cria doenças que não estavam programadas para viver, para nós passarmos. Então, todos esses ensinos, perdão, caridade, fraternidade, amor, são ensinos para nos libertarem de nós mesmos. Não importa o lugar onde eu esteja, as pessoas com as quais eu convivo e a situação que eu esteja vivenciando, eu vou ser feliz ou infeliz dependendo de como eu estou por dentro. Embora, como eu já falei, né, seja muito bom a gente usar de sofismo para dizer, não, mas a culpa não é minha, é porque a minha mulher incomoda muito, meu marido incomoda muito, meu patrão é assim, o presidente é assado, mas não. Enquanto a gente utilizar esses sofismas, eles só vão satisfazer o nosso orgulho, nossa vaidade, mas não vão nos dar o que a gente quer e que a gente busca na comida, na bebida, na diversão, no sexo, nas drogas, que é a felicidade. A felicidade é uma construção interior de cada um de nós, pela nossa vivência em harmonia com as leis de Deus. E não adianta a gente inventar justificativas para as nossas ações erradas ou para não agirmos de forma correta. Da mesma forma que aquele estudante que passa o ano, né, se divertindo, brincando, não estuda, não presta atenção, se ele for reprovado, ele pode usar uma série de justificativas, depois, não, mas a culpa é do professor que não ensinou direito, a matéria é muito difícil, mas as justificativas não vão fazer com que ele passe de ano. Ele vai ter que repetir. Então, para nós, não adianta usarmos de justificativas, usarmos de sofismas. Nós temos que compreender que não há outro caminho para a nossa felicidade. E essa felicidade a gente não constrói só para o futuro, vivendo hoje como cristãos. A gente vivendo como cristãos hoje começa a ser feliz a partir de hoje. Porque a nossa infelicidade é decorrente das nossas ações em desarmonia com a lei de Deus. Que os nossos anjos de guarda nos ajudem a compreender esses ensinamentos e, mais do que isso, que eles nos auxiliem a compreender que não há outro caminho para nós a não ser de sermos cristãos na nossa forma de viver. Muito obrigado, meus irmãos.